Olá, alunos do quinto ano, sou o professor Everton, professor de vocês de Educação Física, e hoje a gente vai falar um pouco sobre lutas, modalidades ocidentais e orientais. Vamos falar um pouco da história do judô, quem foi o criador do judô, a história do judô, tudo a gente vai ver aqui no slide. O que são lutas? As lutas elas são caracterizadas pelos usos técnicos. A agarramento, a derrubada, os golpes são realizadas por dois ou mais competidores de estilo de lutas diferentes. Elas existem em diferentes estilos de lutas, elas podem variar conforme as regras. Cada luta tem regras diferentes. As técnicas de luta são presentes nas artes marciais e também nos sistemas militares, nas juntas militares, nas bases militares. No campo do esporte, ela é considerada a mais antiga modalidade, só perde apenas para o atletismo. As lutas em si, as modalidades de lutas, são as mais antigas, são as consideradas mais antigas modalidades. Ela só perde apenas para o atletismo, que é uma modalidade esportiva diferente. O que são lutas ocidentais? O estilo de lutas ocidentais são referentes às lutas modernas, como boxe, capoeira, kickbox. E nesses estilos de lutas, é comum utilizar alguns instrumentos, como no termo do boxe utiliza luvas, shorts, por exemplo. Essas são caracterizadas as lutas ocidentais. As lutas orientais são as mais antigas, porém são as menos conhecidas de jeito nenhum. Alguns exemplos de lutas orientais são conhecidas elas: judô, taekwondo da Coreia, o próprio karatê e o kung fu, que é conhecido kung fu na China. Nesses tipos de lutas, elas não usam nenhum tipo de instrumentos. Luvas, que é considerado um dos instrumentos que falam, as luvas que indicam se a modalidade exige um instrumento, são caracterizados como as luvas. São as lutas tanto de defesas pessoais como ataques. Nessas lutas são as roupas típicas, que é o kimono. O kimono é utilizado tanto no judô como no karatê. O que é o judô, a referência judô, o que são os judokas, qual é a modalidade do judô? O judô é uma arte marcial praticada como um esporte. Muitas pessoas indicam que o judô, tem referências que falam que o judô não é esporte, mas o judô ela é realizada como um esporte e um esporte olímpico. Criado pelo Jigoro Kano, o pai do judô. Em 1882, o judô é uma adaptação do jiu-jitsu. Foi criado através do Jigoro Kano, que é o pai do judô. Como o judô foi criado? Ele começou a ver as táticas, as técnicas do jiu-jitsu e começou a aprimorar no judô, que tem por objetivo desenvolver técnicas de defesas pessoais, fortalecer o corpo, o físico, a mente, deixar a mente mais aberta, o corpo mais preparado para o combate, de forma integrada. Foi considerado o esporte oficial no Japão, através do século XIX, no final do século XIX. Os judokas são divididos em duas categorias, tanto para os iniciais, que é chamado como Kyo, e os atletas profissionais, que são os mestres, que são considerados dans, que são considerados as faixas. A última faixa, a faixa preta, é considerado dan. A cor da faixa utilizada na vestimenta indica o grau de aprendizagem do aluno. Exemplo, o iniciante começa com a cor diferente, começa com a branca. Os principais usam a ordem: faixa branca, a segunda azul, a terceira amarela, a quarta laranja e assim em diante. Vem a verde, a roxa e a marrom. E por último, a preta. Os mestres utilizam a faixa preta, como acabei de falar. Está aqui uma competição juvenil
competição amadora do judô. São 2 alunos, a gente vê que um está utilizando um kimono azul e um kimono branco. É a única modalidade, jiu-jitsu e judô são as 2 únicas modalidades que podem utilizar o kimono de cores diferentes. A gente vê no slide 2 alunos, um lutando com o kimono azul e o outro lutando com o kimono branco, uma faixa laranja e uma faixa verde. São os graus diferentes. Já nessa modalidade a gente já vê 2 kimonos iguais, 2 alunos de faixa brancas iniciais, começa com os kimonos diferentes, usando os iniciais. E a terceira imagem a gente vê já também no juvenil 2 crianças numa competição diferente, todas 2 usando kimono branco, com faixas diferentes, amarela e outra verde. E no slide seguinte a gente vai falar sobre regras, o que é Ippon, o que é Vazari, o que é Yodu e o que é Koka. O Ippon é uma regra de finalização, é o principal objetivo do judoca. Que no caso o judô ele tem uma principal finalização que é o Ippon, é o responsável pela finalização da luta e as vitórias do judoca. O lutador deve colocar o rival com velocidade e força e uma virada de costas para o chão. Isso é chamado Ippon. Por que e para que acontece o Ippon? O Ippon, como no slide fala, é uma técnica que os judocas utilizam para finalizar o adversário. Para isso, eles devem aplicar uma chave de braço no adversário e imobilizar por 20 segundos. Essa técnica, elas são usadas nos anos iniciais dos alunos para trabalhar a prática técnica do Ippon, que é uma prática mais utilizada pelos judocas. O principal objetivo do judoca, fazer o Ippon. E o que é o Vazari? Vazari é parecido com o Ippon, mas o Vazari é o rival, é colocado de costas no chão e de lá vai a aplicação do golpe, com força e velocidade, apenas imobilizando por 15 segundos no tatame. Chega até 19 segundos. E o Yoko é o adversário que deve cair de lateral no solo, ou imobilizado em um tempo de 10 a 14 segundos. Quando o adversário ele é imobilizado, deve cair de lateral no solo, para assim ser imobilizado em 10 a 14 segundos. E por último, a 4ª regra é a menor delas, é o Koka. A menor pontuação ocorre quando os lutadores caem sentados. O adversário conseguiu imobilizar o outro, eles 2 têm que cair sentados, só que um tem que ser imobilizado. Caiu sentado e imobilizou, é Koka. São importantes para o acúmulo dos pontos, mas não finaliza lutas. Como no começo da regra fala, é a menor pontuação na competição, é o Koka, uma das regras. E aqui vai falar um pouco sobre o criador do judô, o pai do judô. Jigoro Kano, ele nasceu em 28 de outubro de 1860, em Mikage, distrito de Ogo, filho de Jirosaku Kano. Jigoro Kano, com apenas 11 anos de idade, se transferiu para Kyoto para estudar idiomas ingleses e através dessa universidade ele conheceu as técnicas do jiu-jitsu, como a gente falou no slide passado, que ele, através do jiu-jitsu, conseguiu aprimorar as técnicas do judô, e o jiu-jitsu foi o que ele conseguiu fazer com que o judô fosse mais conhecido. O judô teve sua origem quando o professor Jigoro Kano procurou sistematizar as técnicas de artes marciais japonesas, conhecendo como o jiu-jitsu. Acabei de falar, através do jiu-jitsu, Jigoro Kano fundamentou as técnicas do judô, e ele foi com que trouxe o judô a ser conhecido no mundo olímpico. Através dele conseguiu fazer técnicas, criou
a federação criou as regras do judô, que são essas as 4 regras mais importantes do judô. Essas imagens são as imagens, recapitulando as imagens de crianças em competições diferentes. E aqui é um pouco, recapitulando, um pouco da história do judô, do que fala como são as categorias, são divididas, as principais, que são o Kyo e o Dan. E aqui são as faixas diferentes, começa sempre pela branca até chegar na preta. Uma observação, quando uma pessoa chega na faixa preta, eles têm um mínimo de 10 a 5 anos para trocar de Dan e conseguir ser um grau acima, ok? A gente vai terminar essa aula sobre o judô, recapitulando só sobre o Jigoro Kano, que foi o pai do judô. Na agenda que eu vou passar, vai ter um pouco da história do judô, vou colocar links nas agendas falando sobre o criador do judô, falando sobre a história do judô, como foi criada pelo Jigoro Kano, como ele enfatizou as técnicas do judô. E lá vai estar descrito, vou colocar links com imagens e um pouco das competições de crianças fazendo as técnicas do judô. A atividade da agenda vai ser a atividade 4, falando sobre o judô. E lá vai estar tudo explicando o que vocês têm que fazer. Vou colocar links na descrição, falando tudo sobre o judô, ok? Até mais, até a próxima aula. Boa tarde.